É uma alegria estar na casa da gente, né? Eu sempre digo que eu me sinto em casa, que eu me sinto muito à vontade aqui. É como visitar a casa de mãe. Quando a gente chega, a gente põe o pé em cima da mesa, a gente abre a geladeira. É um lugar onde a gente se sente à vontade, porque é o lugar onde a gente cresceu, é o lugar onde a gente aprendeu a viver, é o lugar onde a gente aprendeu a falar, onde a gente aprendeu a escrever. As primeiras lições do dever de casa a gente faz na casa da mãe da gente. E aí isso traz um senso de alegria e também um senso de liberdade muito grande. Então peço desculpa aos irmãos, se os irmãos se assustarem. Quem é esse camarada que chega e se sente tão à vontade? É porque eu estou realmente na casa da primeira igreja batista de Natal, a minha mãe, a minha igreja, que eu guardo no coração para sempre. Cheguei aqui em 2002, 18 de julho de 2002, um coração quebrado, dolorido. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei, algumas vezes eu me sentava lá na galeria e as canções que eram aqui entoadas aqueciam meu coração de uma forma. E é sobre esse aquecimento de coração que a gente tem dentro da igreja que eu quero conversar com os irmãos. Eu quero falar com os irmãos sobre esperança, sobre esperança. A cultura da esperança, obrigado, Jair. A cultura da esperança, a força da comunidade que faz nascer o futuro. Então guardem esse tema, a cultura da esperança, a força e a diferença de uma comunidade que faz nascer o futuro. E eu convido a igreja que abra as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 4. Logo depois do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós temos o livro de Josué, Juízes, e aí nós temos o livro de Ruth. Então está na parte ali dos juízes. É sobre a época dos juízes, é uma época em que não havia rei ainda em Israel. Não havia um Estado centralizado, não havia um exército centralizado. E a ideia dos juízes é que cada vez que havia uma necessidade específica, algum inimigo que se levantava, Deus então levantava igualmente uma liderança. Deus levantava alguém que ia organizar aquele exército de emergência. E ali, naquele momento, Deus salvava o seu povo contra aqueles inimigos que estavam atacando. E a história de Ruth se compreende nesse período, é nesse momento. Um momento que não é um momento muito simples. A história, o livro de Ruth, na verdade, tem como principal pessoa, como pessoa-chave ali, não é na verdade Ruth. A pessoa-chave do livro é Noemi, uma mulher que sai com seu esposo, Elimeleque, no momento de crise. Então há uma crise na terra, há uma crise na região de Efrata, de Belém, que é a região ali do seu esposo. Ela tem 2 filhos, Malom e Quilion, e então eles se mudam para Moabe, que é uma terra de comércio, uma terra em que o dinheiro corre, uma terra de especiarias, uma terra de perfumes, mas é uma terra de inimigos também. E aí, nesse contexto, nós temos Noemi e o seu marido, liderado pelo seu marido Elimeleque, migrando, saindo de Israel, da região ali de Judá, e indo para a terra de Moabe. E a gente não sabe ao certo o que aconteceu naquela terra, mas nós sabemos, pelo início do relato ali, do livro de Ruth, que Malom e Quilion encontram esposas ali de Moabe, na terra de Moabe. Quilion se casa com Orfa e Malom se casa
com Ruth. São moabitas, originárias, nacionais daquela terra, não são da terra de Israel. Algo que, de acordo com a lei de Moisés, não é o recomendado. Eles cometeram um erro ali. Nós também não sabemos por que razão, mas o texto nos fala que Elimeleque morreu e logo em seguida, Malom e Quilion também faleceram. Numa terra dada à prostituição, numa terra onde as mulheres eram maltratadas, eram mais do que segunda categoria, era a terceira, quarta, quinta categoria. Uma terra onde as mulheres eram vendidas como objetos. Ali estava Noemi e suas duas noras, desamparadas, sem uma figura masculina que naquele período era essencial. A gente está falando em cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Não, 3.000 anos de onde nós estamos agora. Cerca de 3.500 anos do período em que nós estamos agora. Então imagine como era arcaica aquela terra, como era difícil aquele momento, em que não haviam tratados de paz como existem hoje, não havia uma ideia de diplomacia, o que haviam eram reis que dominavam cidades e viviam de invadir as cidades uns dos outros. É um período cruento da história humana, é um período muito difícil. E nós temos 3 mulheres sozinhas, viúvas, desamparadas, numa terra terrível para as mulheres. Não havia esperança ali. Se Elimeleque migrou com seus filhos, Malom e Quilion, e sua esposa Noemi, buscando alguma esperança, porque havia uma seca terrível na região de Israel, o que eles encontraram no fim, o que Noemi encontrou ao fim da sua vida, foi uma total desolação. Não há saída. Noemi, então, conversa com suas noras, decide voltar para sua terra, porque ela ouve falar que há esperança novamente. Deus voltou a abençoar a terra de Israel. E ela diz então para suas noras: olha, eu despeço vocês. Voltem para suas casas, voltem para suas famílias, voltem para o lugar de onde vocês vieram, porque eu não tenho como proteger vocês. Eu vou voltar sozinha para minha terra, eu vou retornar para minha terra. E ali diz que na porta da cidade, elas se abraçam e choram amargamente. Elas choram alto. Eu fico imaginando a cena dessas 3 mulheres, totalmente desamparadas, chorando. E Orfa, então, volta para a casa dos seus pais. E Ruth diz: não, eu vou ficar aqui com você, Noemi. E Noemi insiste: não tem esperança, não tem jeito. Eu não tenho como te dar um marido, alguém que possa te proteger. Você é jovem. Volte para a casa dos seus pais, porque até se eu conseguisse um marido, até que se eu tivesse a chance ainda de nessa idade conseguir ter um filho, não há nenhuma condição de que você espere meu filho crescer para você depois ainda ter ele como marido. Não tem jeito, eu sou uma velha. Não há jeito, não tem outra condição. É uma família que estava destinada a desaparecer. Era uma família que não tinha mais jeito para ela. Os pais, os líderes daquela família faleceram e agora só restava uma anciã que pouco podia se sustentar. Mas Ruth, então, decide fortemente. E aí nós temos aquela frase muito bonita que Ruth diz: não vou me separar de ti, e que Deus me castigue, se a não ser a morte seja algo que me separe de você, Noemi. E o teu Deus, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa é a frase. Para onde você for, eu irei. E onde você for sepultada, Noemi,
ali eu serei sepultada. Noemi aceita então a decisão, a resolução de Ruth. Então as duas voltam, as duas viúvas voltam então para Belém. E quando chegam a Belém, isso nós estamos no capítulo 1 do livro de Ruth. Quando chegam a Belém, a cidade se exalta. Quem é aquela que está chegando ali? É Noemi. Noemi. E Noemi significa, eu tenho prazer, é o meu prazer. Deus Ele me dá prazer. Noemi é um nome prazeroso que remonta à alegria. E Noemi é você, Noemi. Então Noemi diz uma frase muito forte. Ela fala: não me chame mais Noemi, porque Deus transformou a minha vida em fel, em uma bebida amarga, intragável, que desce queimando ao estômago. Mas me chamem agora de Mara, porque Deus trouxe amargura à minha vida. Noemi está completamente doída, sofrida. Nós não sabemos as dores que Noemi passou ainda na terra de Moabe. Nós não sabemos a dificuldade de sair da sua terra, de sair da sua casa, e ela vai para outra terra e depois ela volta humilhada, sozinha. Nós não sabemos o tamanho da dor de Noemi. Eu não consigo medir o tamanho da dor de Noemi. E muito mais a humilhação de voltar, e todos estão perguntando: e aí, o que aconteceu? Como é que foi lá em Moabe? Nós não sabemos as histórias doloridas que Noemi poderia contar naquele momento. Mas aí o texto termina, parece que com uma luz no fim do túnel, um lampejo de esperança, porque diz que, e naquela época, era a época da colheita da cevada. Havia colheita. A economia estava voltando. Havia alimento, havia alguma esperança. E na lei mosaica existia uma lei muito interessante que havia entre o povo de Deus, que era uma recomendação que quando você fizesse a colheita, você, se alguma espiga caísse no chão, você deixasse ali. Porque algum necessitado poderia ir ao campo e recolher aquilo ali. Alguma pessoa que precisasse poderia usar daquela parte. E havia também uma recomendação que você não colhesse tudo, mas que você deixasse uma terça parte, para que quem precisasse pudesse colher também. E aí, naquele contexto, Ruth sai, e ela sai colhendo as espigas que eram esquecidas, ou aquelas que nem eram tão bonitas, que acabaram ficando no pé. E aí, nesse contexto, ela trabalha cedo, trabalha duro. E ela trabalha de uma maneira tão empenhada que chama a atenção dos donos daquela terra. E o dono daquela terra era um senhor já de idade, chamado Boaz. E Boaz pergunta para os trabalhadores: quem é aquela moça ali que está trabalhando sem parar? E aí os empregados dizem: ela é a nora de Noemi. E ela está trabalhando para alimentar a sogra dela. Então Boaz admira Noemi, o valor que ela tem ali, e diz: olha, então digam para ela que ela pode, ele dá ordem aos empregados para que, olha, ela vai ficar entre vocês e deixem boas espigas para ela colher. Isso é de uma dignidade tão grande, porque ele poderia simplesmente dizer: olha, vocês colham todas as espigas e dê alguns sacos para ela. Não. Ele não dá uma esmola para Ruth, mas ele permite e cria um ambiente de segurança para que Ruth seja frutífera no seu trabalho. Isso é de uma dignidade muito grande, porque Ruth não era uma coitadinha que precisava de uma esmola, era uma mulher que ela tinha fibra. E Boaz então honra Ruth
dando-lhe segurança para o seu trabalho. E aí ele fala para Ruth: Ruth, não vá para outras terras. Pode ficar aqui e coma da comida dos meus trabalhadores, pode beber água junto com os meus trabalhadores e fique tranquila, não vá para outro lugar. E quando Ruth chega em casa com vários feixes, tendo debulhado aquela cevada, trazendo o melhor para casa, Noemi se espanta. O que foi que aconteceu, Ruth? Então Ruth conta do que aconteceu, de como ela foi bater numa terra e o dono da terra ajudou e deu proteção a ela, numa situação em que uma mulher sozinha naquela época era um risco muito grande alguém pegar, jogar ela para o meio do mato e fazer um mal. Mas ela conta então como ela foi protegida. E aí Noemi glorifica a Deus e diz assim: Deus seja louvado, Deus de Israel, que maravilha! Boaz é o nosso parente, ele é o nosso resgatador, ele é a pessoa que é responsável, que tem a capacidade de nos proteger. E aí Noemi vai dar uma estratégia para que Ruth então se aproxime de Boaz e possa dar a oportunidade a Boaz de se casar com Ruth. E aí é uma estratégia um pouco curiosa, porque ela diz que, olha, no último dia em que há uma celebração da colheita, você, Ruth, vai esperar o Boaz comer, beber, e quando ele dormir, você se deita perto dele, onde ele estiver dormindo, e descobre os pés dele. No mundo, naquele mundo antigo, não só no mundo oriental, mas também até hoje, em várias regiões da África, mostrar os pés é você dar uma conotação sexual naquela situação. É como se Ruth dissesse, o Benjamin aí animado, é como se Ruth dissesse: Boaz, se você quiser, eu sou sua, você pode me possuir, tá? Você tem o direito de fazer isso. E é uma situação de extrema... Eu fico pensando, nossa, Noemi é maluca, né? Mais maluca ainda é Ruth, que obedeceu Noemi. Mas Noemi sabia quem era Boaz. E que Boaz não ia fazer um mal a Ruth, ou não ia se aproveitar da fragilidade de Ruth para fazer o mal a ela. E é o que realmente acontece. Boaz, quando vê aquela situação, ele com os pés descobertos e Ruth deitada nos pés dele, ele diz: olhe, que Deus te abençoe, vai para sua casa agora rápido, no momento que ninguém estiver vendo, que ele queria proteger a honra de Ruth, que Ruth não era mulher qualquer, ele sabia que Ruth era séria. Então vai para a tua casa, ele se sente lisonjeado: como é que eu sou um homem velho, você é uma mulher jovem? Mas vai para sua casa e fique tranquila, porque eu vou resolver essa situação. E aí Ruth chega em casa e conta para Noemi, e eu imagino a alegria das duas. Olha, ele disse que vai resolver, e Noemi ali naquela empolgação. E aí é nesse momento que Noemi está com Ruth. Imagino Ruth chegando de manhã de casa e Noemi: e aí, o que foi que aconteceu? E elas contando como grandes amigas que são. Nesse momento é que começa o capítulo 4 do livro de Ruth. E aí o texto começa assim: enquanto isso, Boaz subiu ao portão da cidade e ali sentou-se. E quando passava o Redentor, do qual Boaz tinha falado, sim, porque Boaz tinha dito a Ruth que ele não era o Redentor imediato, existia um outro parente mais próximo de Noemi, de Elimeleque, e que ele então não poderia imediatamente fazer alguma coisa, porque quem tinha o direito de resgate, tanto de ficar com as terras de Elimeleque, como se casar com Ruth, não era ele, era um outro parente. Mas ele ia resolver essa situação. E aí, esse Redentor, mencionado por Boaz, ele passava ali naquele momento, e aí Boaz fala: ei, meu amigo,
sente-se aqui. Algumas versões diz, fulano, vem cá, senta aqui. E aí ele foi e sentou-se. Então, Boaz reuniu 10 anciãos da cidade e pediu para que eles se sentassem ali, e eles se sentaram. E quando os anciãos se sentaram, Boaz falou: meus irmãos, eu soube que Noemi, ela está vendendo as terras de Elimeleque, nosso irmão. E você, como nosso parente, tem o direito de comprar essas terras, porque você é o redentor de Noemi. Então eu queria saber se você quer comprar essas terras, e se você não quiser, eu quero ser comunicado sobre isso. E aí o redentor diz: sim, eu quero comprar essas terras. Então Boaz fala novamente: olha, mas você sabe que Noemi, ela tem uma nora chamada Ruth. Ele nem fala o nome de Ruth, ele fala que tem uma nora, viúva de Malom. E então, comprando essas terras, você precisa, o Benjamin está chorando ali atrás, eu ouvi, aí o pai, né? Liga logo o alerta vermelho. Deus, ele é incrível mesmo. Logo eu que sempre fui desatento. Então a gente está no meio desse ápice. Enquanto isso, Ruth está com Noemi, elas estão lá na casa, isso tudo acontecendo. E aí o Boaz disse: olha, então, mas lembre-se que além do terreno, existe uma viúva de Malom, e você precisa também se casar com ela. Então o Redentor fala: não, então eu não quero, porque eu tenho uma propriedade e eu não quero fazer a perder a minha propriedade. Porque no caso ele se casando com Ruth, todos os bens dele seriam divididos com o filho de Ruth, né? E isso contaria para a descendência de Malom, de Elimeleque, e não para a descendência dele. Então ele diz: ó, não quero me envolver nisso. Então, nesse momento, porque naquela época, quando alguém fechava um acordo ou cedia o direito para outra pessoa, essa pessoa tirava a sandália e entregava para o outro. E aí o texto diz isso, que o Redentor, que seria o parente mais próximo de Noemi, ele tira a sandália e dá para Boaz. E aí Boaz disse: hoje, povo, anciãos, vocês são testemunhas de que eu vou me casar com Ruth. Vocês são testemunhas de que hoje eu tomo Ruth como esposa. E Noemi e as terras de Elimeleque. E o povo responde de uma forma linda: que Ruth seja abençoada. Olha só, isso é uma coisa muito bonita. Que Ruth seja abençoada e frutífera e te dê filhos, assim como Lia e Raquel geraram as 12 tribos de Israel. E que você seja frutífera, como Pérez, que foi dado por Tamar para Judá. E aí é uma coisa maravilhosa, porque a gente vê a continuação desse texto. Existem várias bênçãos que são ditas nesse momento. E a continuação desse texto, a gente vê que, então, Boaz tomou Ruth como esposa, a possuiu, o texto deixa claro isso, e o Senhor concedeu que Ruth engravidasse, e ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi:
Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho! Noemi tem um filho! E deram-lhe o nome de Obed, e este foi o pai de Jessé, o pai de Davi, o rei. E aí inicia uma linhagem, esta é a linhagem de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Uma história que começa completamente sem esperança. Uma história que se inicia no meio de uma seca, de uma família tentando resolver sua situação, tentando sobreviver, que termina numa situação de morte naquele começo. Uma história que se inicia, a gente começa o livro de Ruth falando sobre luto, sobre dor, sobre angústia. Termina com Noemi teve um filho. Alguém que vai proteger Noemi na sua velhice. Algumas pessoas eu já contei essa história, eu já compartilhei para alguns irmãos. Alguns podem ter lido, mas essa é uma história que eu encaro de uma maneira completamente diferente depois das minhas experiências com as minhas equipes de tradução da Bíblia. O meu papel é treinar pessoas para traduzir a Bíblia. É treinar pessoas nacionais que falam as línguas de povos não alcançados para que elas possam traduzir a Bíblia com fidelidade. E um dos textos mais técnicos para trabalhar a tradução, que eu gosto de trabalhar, começar com ele, é o livro de Ruth. Porque o livro de Ruth ele é curtinho, mas ele tem uma série de elementos que você vai encontrar na Bíblia toda. Ele tem bênçãos, que é como se fosse um estilo de poesia. Ele tem uma narrativa. Ele tem espaços geográficos, tipo terra de Moabe, Belém, Efrata, Israel. Você tem encapsulado ali, você tem resumido no livro de Ruth vários elementos que são importantes para a tradução da Bíblia. Até genealogia você tem. Nomes diferentes, e aí você pode experimentar com aquela equipe que não tem a menor noção de como é Israel, não tem a menor ideia, não tem nem a Bíblia na sua língua, que sabe às vezes é o que alguém ouviu falar, e tem pessoas que nem são cristãs, algumas pessoas são muçulmanas, e aí como é que você vai ensinar como é que se traduz a Bíblia para uma pessoa que não entende? Então, para um trabalho técnico, e eu pensando nem de uma maneira muito espiritual, o livro de Ruth é um livro que traz muito essa ideia. E traz até uma ideia de redenção. A palavra redentor, tem alguém que vai salvar alguém, que vai libertar de uma situação de morte, de viuvez, vai trazer esperança. Então, essa ideia você tem, de uma forma geral, em um livro de 4 capítulos, hebraico, arcaico, mas muito bem estruturado. Então, quando eu comecei no início desse ano um projeto lá em Guiné Equatorial, de uma forma técnica, para começar a trabalhar até de uma maneira virtual, a partir do Zoom, alguma parte de treinamento, e a próxima viagem presencial vai ser agora em janeiro, em que eu vou solidificar algumas coisas, a gente vai iniciar a tradução do Evangelho de Marcos. Então, antes de traduzir o Evangelho de Marcos, vamos trabalhar Ruth, para eu poder trabalhar técnicas de tradução, porque o meu foco é traduzir os evangelhos. E aí, numa dessas reuniões, eu perguntando alguma história que te impactou, se você tem alguma experiência, já tendo iniciado o trabalho com o livro de Ruth, uma irmã chamada Lídia, da etnia Pichin, da ilha de Malabo, lá em Guiné Equatorial, fala: professor, pastor, eu tenho uma história.
muito forte para contar. E aí o pastor Samuel, que estava na sala, diz, olha, é uma história muito forte. E aí eu fiquei curioso. E aí a irmã Lídia começou a contar a história dela. Ela falou que tinha passado a manhã com o pessoal da equipe de tradução, trabalhando o livro de Ruth, aqueles passos de exegese, de estudo profundo, discutindo o que o pastor Nelson tinha falado e tal. E ela trabalhando ali na língua dela, o livro de Ruth, ela pensando, nossa, que coisa difícil, coisa estranha, né? Essa Noemi, que coisa, e mudou de nome, que é amargo, como é que pode? E aí ela sai daquele escritório de tradução e ela chega em casa, o carro de polícia está na porta da casa dela. A mãe dela em pânico, em estado de choque, desesperada. E aí ela pergunta o que está acontecendo e a polícia diz, olha, a senhora vai ter que nos acompanhar, aconteceu uma tragédia na casa da sua irmã. Ela então entra no carro de polícia, viaja até outro vilarejo onde morava sua irmã. Os filhos dela estavam na escola. E ela, quando chega, vê o filho mais velho, de mais de 20 anos, 21 anos, todo ensanguentado, furado de facão, morto no chão da sala. E aí ela olha para o outro lado, a irmã dela esfacelada, esquartejada, e o bebê da irmã de 6 meses chorando, desesperado, todo ensanguentado no colo da mãe. E ela, sem saber o que fazer, a polícia disse para ela arrumar os corpos e botar no caixão, porque eles não podiam entrar dentro da casa, eles já tinham batido as fotos, mas eles não iam entrar. E aí ela sozinha pega o bebê, lava o bebê e corre, põe num canto e pega cordas e os próprios policiais dão cintos deles e ela usa para amarrar o corpo da irmã para ficar de alguma forma que ela consiga arrumar. Uma cena terrível. E ela fica, meu Deus, o que está acontecendo? Ela só consegue clamar a Deus. É o desespero, não há esperança. O que aconteceu? Que tragédia! E ela não sabe de onde ela tirou forças para conseguir botar a criança do lado e ajeitar aquela cena e arrumar o corpo da irmã, amarrar as carnes com os ossos e pega a criança e leva. E ela chega em casa, aquele desespero, a mãe dela ficou 1 mês sem falar. E a mãe era uma líder, uma comunidade nova, cristã, que está surgindo no meio do povo. E aí ela fala que depois ela começa a retomar a vida, pega as crianças na escola, ela, uma jovem de 20 e poucos anos, agora vai ter que criar os filhos da irmã. E o companheiro da irmã que matou ela, a polícia diz que não tem como penalizá-lo, não tem prova de nada, ninguém viu nada, ninguém sabe o que aconteceu, o homem já arranjou outra mulher, se casou, no mesmo vilarejo. Ela vendo impunidade, não há esperança. Eu não tenho um Estado que me proteja, eu não tenho uma situação terrível. E aí ela volta para o escritório de tradução, porque há um trabalho para ser feito. E ela disse que ela encontra novamente Noemi. E ela falou, pastor Nelson, hoje eu entendo a dor de Noemi. Hoje eu imagino como deve ter sido doloroso para Noemi enterrar o seu esposo, enterrar os seus filhos e voltar para casa sem nada. Ela fala, mas tem uma coisa em Noemi que eu vi de uma maneira completamente diferente. O texto bíblico diz que Noemi, Deus voltou a abençoar a terra de Israel. E aí Noemi vai voltar. Ou seja, há uma ideia de esperança. Em nenhum momento o texto fala que Noemi desistiu de viver, desistiu da vida. Ela se põe em movimento para voltar de onde ela havia saído. Se a vida acabou,
o casamento acabou, não há esperança, então eu vou resetar a minha vida e vou começar lá de trás, quando as coisas ainda davam certo. Noemi, ela volta e ela retorna. Ela se move, ela não se entrega à dor. A gente não vê uma Noemi depressiva. A gente não vê uma Noemi que diz, eu não vou viver mais, eu vou aqui me entregar o meu corpo, vou me matar, vou entregar o meu corpo para qualquer um, fazer o que quiser aqui em Moabe. Noemi volta para a terra dela porque ela tinha ouvido falar que Deus havia visitado o seu povo. E essa coragem de Noemi, a coragem de Ruth, Lídia disse que é isso que segurou ela, porque ela disse, eu sou Noemi, o Deus de Noemi é o meu Deus. E em meio às tempestades e marés, Deus guardou todas as coisas. E ela falou, pastor Nelson, agora 1 mês depois dessa tragédia, eu antes de vir para esse momento, para a gente se reunir e fazer esse treinamento, o bebê estava começando a andar. As crianças se arrumando, indo para a escola cedo. A vida continua. É óbvio que os meninos ainda ficam tristes pela mãe, mas eles agora já começaram a rir, brincar. E a tia Lídia está aqui cuidando deles. Deus está abençoando a minha família. Deus vai me dar um futuro. Deus vai trazer coisas boas sobre a minha vida. Às vezes, meus irmãos, e aí eu não podia fazer outra coisa, eu não sabia nem o que eu ia ensinar. Eu só sentia vergonha. Às vezes, nós temos tantas Bíblias e tantas versões que a gente se dessensibiliza para o poder da palavra. A gente esquece o impacto da palavra de Deus no meio de um lugar onde não havia nada sobre a palavra de Deus. A gente esquece do poder das Escrituras e a gente se entrega a determinados sentimentos, a determinadas estruturas de pensamento, porque a gente esqueceu, a gente ouve tantas coisas, a gente tem tanta Bíblia de tanto jeito, que a gente deixou de ser sensível ao poder da palavra. Mas quando a gente vê numa região sem esperança, sem estrutura, onde as pessoas comem dia sim, dia não, onde as pessoas têm tudo para desistir da vida, e essas pessoas, no meio dessa terra seca, no meio do deserto, a palavra de Deus chega e enche o coração de todos de esperança. Uma esperança que não morre, uma esperança de continuar avançando. E aí eu vi o sorriso nos olhos de Lídia. O sorriso de dizer, Deus está abençoando a minha família. Que loucura, meus irmãos. Que loucura. Como Lídia consegue viver no meio de uma tragédia dessa? E dizer que Deus está guardando todas as coisas. Mas esse é o poder da palavra do nosso Deus. Porque Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus está escrevendo a história neste momento. Enquanto nós estamos olhando as nossas feridas e lambendo as nossas feridas, Deus está escrevendo a história. Nós precisamos confiar na soberania do nosso Deus, porque é a partir de Obed que vem Jessé, e de Jessé vem Davi. Davi, o rei, é a genealogia de Jesus, é quase um ensaio da genealogia de Jesus. Ruth, a moabita. Ruth, aquela que era para ter se tornado uma prostituta abandonada nas terras de Moabe. Agora ela está na genealogia de Jesus. O Redentor dos redentores. Quantas situações na nossa vida
a gente clama: oh Deus, eu queria um redentor. Como eu queria alguém que resolvesse a minha situação financeira. Como eu queria alguém que conseguisse convencer o meu filho, a minha filha, para voltar aos caminhos do Senhor. Como eu queria alguém que conseguisse resgatar e resolver a minha situação. Meus irmãos, Jesus já veio. E Ele é o Deus que nos enche de esperança. Em meio a um mundo quebrado, nosso mundo é um mundo quebrado. É um mundo injusto. É um mundo dolorido, sofrido. Logo depois que eu saí de Guiné-Bissau, teve um golpe de Estado. Fechou as fronteiras. E o governo impediu as pessoas de irem trabalhar. Uma sociedade em que as pessoas comem dia sim, dia não, racionam água, racionam comida. Cheguei na casa de um missionário, a esposa dele com depressão, arrasada porque não tinha água em casa. E aí o marido, o pastor, saía, 4 horas da manhã, andava alguns quilômetros para pegar água, para poder encher todos os baldes de água da sua casa, porque ele queria que quando sua esposa acordasse, ela não tivesse com o que se preocupar. E aí esse homem se levantava para prover sua família. E aí, na mesma hora, eu estava com outro pastor, o pastor Eduardo Mendes. Eu entrei em contato com um empresário que eu conheço. E aí pedi a ele, a gente viu quanto é que precisa para botar água, resolver esse problema de água nessa casa. A gente viu, ele já tinha uma bomba, que ele tinha juntado dinheiro durante 1 ano, e já tinha uma cisterna, faltavam poucas coisas, ele precisava de 2.000 reais. E aí eu liguei para esse empresário conseguiu, o Eduardo ligou para outros amigos, e aí a gente conseguiu ainda lá em Guiné-Bissau esses recursos. E aí essa semana, o pastor mandou um vídeo, família celebrando, eles ligando o chuveiro. Deus seja louvado, nós temos água. E aquela mulher sorrindo, com água no chuveiro, celebrando, porque tinha água no chuveiro. Nós estamos no século 21. E a África ainda continua com os mesmos problemas do passado. Irmãos nossos estão lá, lutando, no meio do calor, da seca, das ondas de malária. Eles estão lá. E para mim sempre é muito difícil voltar para o Brasil. É muito difícil voltar para casa, porque eu me sinto muito feliz em casa. Está tudo tão bem aqui, a gente tem ar-condicionado, tem água no chuveiro, eu vejo meus filhos rindo, brincando, e há um misto de alegria e constrangimento pela graça de Deus, porque eu tenho irmãos que eu amo de paixão. E eles estão lá. E aí eu entendo que Deus me colocou nessa situação, não porque eu seja alguém especial, mas porque Deus quis me usar da maneira que eu sou, para de alguma forma, mesmo sem saber,
pensando só de maneira técnica, mas de alguma forma levar esperança a um mundo quebrado e sem esperança. Sabe o que é mais incrível, meus irmãos? É que a maior parte do que eu aprendi, a maior parte das coisas que eu falo, eu aprendi com vocês, sentado nesses bancos, ouvindo as pregações do pastor Edson. As canções que aqui aprendi e entoei, os coros, todas as experiências, viagens missionárias. Os irmãos não têm dimensão do impacto do ministério de vocês no mundo. Sementes que vocês lançam aqui, a cada domingo, trabalhando, cansados, vão germinar na vida de pessoas que vocês nem conhecem. Talvez vocês nunca nem vão conhecer. Meu trabalho é ensinar a Bíblia para feiticeiros, muçulmanos, cristãos, em diversos momentos. Meu trabalho é tentar manter a qualidade para a tradução da Bíblia, porque a palavra de Deus é muito séria. E aí, nesse processo, é tão magnífico que essas pessoas, conforme os textos vão sendo traduzidos, elas começam a se converter. Porque a própria palavra de Deus diz que os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Um outro texto diz: a palavra de Deus jamais volta vazia. Uma das coisas mais incríveis que eu vejo no capítulo 4 de Ruth é que Ruth e Noemi passam por muitas coisas, mas há um povo que está pronto para recebê-las. A restauração de Ruth e Noemi passa por uma cultura de restauração. Uma comunidade que as recebe, que as restaura, as redime e as abençoa. Há um grande poder aqui. A gente sempre pensa nos grandes personagens. Noemi, Ruth, Boaz. Mas há uma série de pessoas, uma outra personagem que é essencial, que é o povo, os líderes, as mulheres. E que coisa magnífica, porque Ruth e Noemi, elas não chegam num lugar qualquer. Se Moabe é o lugar onde elas estavam em risco, em Belém de Efrata é o lugar onde elas recebem a bênção. Que coisa linda, olha só o verso 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Que o Senhor faça com essa mulher que vai entrar na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Que você seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Que com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, a sua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Que esta igreja seja como esse povo, que clama, que brada: somos testemunhas. Testemunhas do amor, testemunhas da graça de Deus, testemunha desta palavra. Hoje, os batistas brasileiros comemoram o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Hoje é o Dia da Bíblia. Um livro
que é extremamente impactante. Um livro que onde chega faz grande diferença. Um livro que fala de restauração, aventuras, amores, mas acima de tudo, um livro que exalta a esperança. Que a graça de Deus esteja com vocês, meus irmãos. Baixe sua cabeça nesse momento. Eu peço que vocês pensem naquilo que vocês acham que é impossível. Naquilo que não tem jeito. Naquilo que todos dizem que é loucura. E eu quero que vocês pensem nisso agora, entreguem ao Senhor isso. O nosso Deus é o Deus de Noemi e Ruth. Ele não mudou. É o Deus que nos mandou um resgatador. O próprio Filho de Deus, que veio à terra para nos dar vida eterna. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, quais são os seus planos, seus projetos, os seus sonhos. Mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você tiver o desejo de se colocar de joelho nesse momento, se coloque. Eu vou orar nesse momento. Papai, meu Pai querido, como eu te amo. Antes que eu te amasse, o Senhor já me amava e amava todo mundo que está aqui nessa noite. Ó Deus, enche o meu coração de esperança. Uma terra tão doída, uma terra quebrada, uma terra onde as pessoas são tão injustas, de guerra, de fome, de tanta injustiça. Justiça recente, injustiça recente, injustiça histórica. Uma terra onde os governantes são ímpios. Uma terra que exalta a maldade. Ó Deus, nós confiamos em Ti. Nessa noite eu peço que o Senhor abençoe Lídia e sua família. Enche o coração da Tua serva de esperança. Abençoa aquelas crianças. Dá-lhes um futuro glorioso. E que a Sua palavra floresça como tem florescido na minha vida e na vida da minha igreja, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus amigos. Pai, quanta dor nós carregamos no nosso coração, quantos medos. Ó Deus, Tu és o Senhor do futuro e a Ti nós entregamos o nosso futuro. A Ti nós entregamos a nossa vida. Tira de nós todo orgulho, toda soberba e traga a alegria na Tua salvação, porque Tu és o nosso Redentor. Espírito Santo, enche-nos, ó Pai, tira de nós o medo, dá-nos coragem e intrepidez, porque em Ti faremos proezas. Abençoa os nossos parentes que estão doentes. Abençoa os nossos parentes que precisam de um reencontro contigo. Muda o nosso coração. Converte-nos a Ti. Nós Te rendemos graças e Te adoramos. Abençoa o Teu povo, Pai.
que nós sejamos como o povo de Noemi e de Ruth, um povo que exala a esperança, que nós sejamos testemunhas da redenção. E é o que nós oramos, no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. E o povo de Deus diz: amém.